Todos nós aqui fizemos apresentações, o Pedro, o Paulo, eu e o Faniani, onde a gente mostra o seguinte, olha, tem essas pessoas que ganham aposentadorias enormes, aí a gente mostra o legislativo, aí mostra o executivo, mostra os políticos, não sei o quê, a gente fala, isso é uma injustiça porque isso está sendo financiado pelos pobres. Então tem uma pergunta muito simples, que é a seguinte, por que a gente vai mexer com os pobres? Não tem o menor sentido isso. Porque você não diminui desigualdade tirando do que tem mais e tirando do que tem menos. Tira só do que tem mais. Você vai jogar a criança junto quando você for jogar água suja fora. Não faz sentido nenhum mexer com as pessoas que são as pessoas mais pobres desse país. Vamos fazer o seguinte, tem esses marajás, esses caras que ganham mais, esses, foi maravilhoso o trabalho de identificar todos. Então vamos lá e para aí. Não precisa ir além um ponto, e se não me engano é um deputado da base governista que falou isso, uma opinião com a qual eu concordo completamente. O alarme sobre isso tirar verbas da saúde e da educação, a gente tem que lembrar que são verbas constitucionais e que há muito tempo a gente só gasta o piso. Então elas não estão sob risco se a gente cumprir a Constituição, que é outro ponto importante. Outra coisa é o seguinte, a gente fala que eu gasto, parece que o dinheiro some. Depois que pagou da Previdência, o pessoal rasgou aquelas notas e ele sumiu. O senhor deputado acabou de falar isso. Vale lembrar o seguinte, que o dinheiro da Previdência ele volta com um multiplicador de 1,36 no PIB, o dinheiro pago em juros volta com 0,71, ele freia a economia. E aí só um comentário em relação ao que o professor Paulo Tafner falou, quando a gente mexe na carga tributária, não mexe na carga tributária, mas muda a alocação dos tributos, se você tira tributos de quem paga bens e serviços, isso vira consumo na veia, porque a maior parte das pessoas que pagam isso são os pobres. Eles não poupam. E se você transfere esses tributos para a renda, é um dinheiro que fica parado, poupado, e que não vira consumo. Então, apesar de você não mudar a carga tributária, você muda o consumo, e o consumo é responsável por 2/3 do PIB no Brasil. Então, dá sim para fazer diferença sem mudar a carga tributária do Brasil. A gente tem que ficar atento em relação à produtividade, porque o mundo está vivendo uma mudança de produtividade, o Brasil ficou para trás, mas vai mudar agora também, porque as máquinas, os softwares, os algoritmos, os sistemas, eles estão tomando os trabalhos das pessoas, e uma pessoa consegue produzir muito mais. Só que esse dinheiro não está indo para a renda. Desde 1980, nos Estados Unidos, um estudo mostra que, apesar da produtividade ter explodido, a renda per capita das pessoas que trabalham sem cargos de gerência na produção não mudou absolutamente nada. Isso foi tudo para o lucro das pessoas que são as donas, que eu não posso usar mais o dono dos meios de produção, senão vamos chamar de marxista, mas o dono das empresas. Os donos dos bancos, aliás, é engraçado, que reclamou que eu falei que os meios de produção são concentrados e depois reclamou que os bancos são concentrados no Brasil. Ou seja, falou a mesma coisa que eu. Então é o seguinte, a gente tem que entender, gente, que essa proposta, do jeito que está, ela não faz a vida de nenhum brasileiro melhor na questão previdenciária depois do que antes. Ninguém sai ganhando. Isso é importante ficar muito claro. Porque muitas pessoas que são mais pobres no Brasil, elas estão achando que a situação delas vai melhorar. E não melhora nem para aqueles que a alíquota baixa, porque ele tem que contribuir por mais 5 anos. E isso tem que ficar claro como água para todo mundo. E aí, se tomarem a decisão de mesmo assim ir, tem que ficar muito claro que, olha, decidimos jogar fora o bebê junto com a água. Por quê? Porque nós damos mais importância à questão fiscal do que essa questão da Previdência. E vamos lembrar que o dinheiro pago pela Previdência, ele vale como um dinheiro de saúde, porque o dinheiro que essas pessoas ganham, elas usam para comprar remédios. Eles valem como educação, porque o dinheiro que essas pessoas usam, eles usam para comprar livros, comprar material escolar. Quando o amigo, o Marcel, do Novo, que veio aqui falar comigo, no final, não, o do Novo era o outro, eu esqueço o nome dele, peço perdão. É Marcel, mas era o outro do Novo, sem ser o Marcel, o Tiago. O Tiago fala assim, mas a renda, o corte per capita. Gente, eu fiz esse ano, eu nasci e vivi dentro de uma bolha, como a maior parte de nós nasceu e viveu dentro de uma bolha. Esse ano eu resolvi fazer uma experiência de ir morar um mês numa comunidade absolutamente carente no interior do Brasil, morando debaixo de lona, morando em teto sem forro, indo trabalhar com eles, dormindo com eles. E quando você vê uma pessoa com 58 anos de idade, você acha que ela tem 80.
É uma loucura, é outro mundo. E aí você tem outro ponto que é importante, Frota, eu queria que as pessoas levassem isso de coração, porque eu falo de coração, você não pode comparar os R$100 que você corta do rico com R$100 que você corta do pobre. Existe um conceito em economia que chama-se Decreasing Marginal Utility, ou seja, a utilidade marginal das coisas vai decrescendo. Os primeiros R$100 ele tem valor infinito para uma pessoa pobre. Ele faz a diferença entre viver e morrer, e não faz para uma pessoa rica. Então você não pode comparar a economia de um com a economia do outro, porque qualquer coisa que você tira do pobre faz toda a diferença. Eu acho que a gente deveria fazer, eu acho até irresponsável eu propor qual seria a minha reforma. Um lobo solitário que não tem equipe, que não é patrocinado, que paga as suas viagens, que paga tudo. Eu não sou consultor de ninguém, mas se eu tivesse que opinar, eu acho que é o seguinte, a gente não deveria mexer nada nos pobres. Se quer acabar com o tempo de contribuição, ok, mas a gente tem que fazer o seguinte, acaba com o tempo de contribuição, mas faz com que as pessoas que cumpriram os 35 anos e tem uma média de salário de pelo menos um salário mínimo, que elas possam antecipar. Faz com que as pessoas que cumpriram os 35 anos, mas estão desempregadas há mais de 3 anos, porque a gente vai ter um contingente enorme de pessoas desempregadas por causa das novas tecnologias, que elas possam antecipar com o fator previdenciário e sejam punidos atuarialmente, mas que tenham alguma fonte de sobrevivência. Vamos lembrar dos pilares. O primeiro pilar, o universal, ele é feito para a gente sobreviver. O segundo pilar, o contributivo, é feito para a gente manter o poder que a gente tinha aquisitivo. E no Brasil a gente diz que ele é alto porque o salário é baixo. Os outros países que têm reposição alta são quem? Índia, Indonésia, China, Turquia. Esses países são países que são privilegiados? Não são. É claro, a Holanda também tem, pelo motivo bom. Nós não temos pelo motivo bom, nós temos pelo motivo ruim. Em relação à capitalização, para tentar manter curta a minha fala, eu acho perigosíssimo aprovarem alguma coisa que vem com 2 linhas escritas na PEC, sem nenhum parâmetro. Ah, vai ter um fundo solidário de um salário mínimo. Um fundo como? Quem é que vai financiar? Quem vai poder ganhar um salário mínimo? O que ele vai ter que cumprir? Ou vai ser como o ministro diz, que é o seguinte, quem estiver junto com a gente não vai deixar para trás. O que significa estar junto? Isso não pode ser feito assim, e a capitalização ela ainda tem um problema quando ela vem pura, que é o seguinte, ela magnifica, ela potencializa as desigualdades de antes. Veja o exemplo da mulher, por exemplo. Uma mulher ela tem uma carreira mais curta, porque ela também é mãe, ela tem um salário mais baixo, porque isso é um dado oficial, um salário muito mais baixo que o homem, e ela vive mais. Quando você faz o regime de capitalização e joga só a ciência atuarial ali, ela que já vive uma vida laboral muito prejudicada, ela se aposenta recebendo muito menos pelo regime de capitalização. E no Brasil tem um problema, Pedro, que é o seguinte, termino aqui, finalizo aqui. Pedro, tem um problema que a troca do regime de repartição pelo regime de capitalização requer que você levante esse dinheiro no começo, porque você tem que pagar as pessoas que estão se aposentando e não está mais recebendo das outras. O que você tem que fazer para poder pagar isso? Você tem que emitir dívida. E aí é o seguinte, a gente está comparando o Brasil com os outros países que tiveram custos de troca muito maior do que imaginavam, esquecendo que nós temos a dívida mais cara do mundo. O nosso vai ser muito maior do que os outros, e ninguém está levando isso em consideração. Então, finalizando aqui a minha fala, eu digo o seguinte, que não mexamos em nada com as pessoas mais pobres, que combatamos os privilégios, que sejamos mais ainda rigorosos do que o governo, em vez de cobrar uma alíquota acima dos 39 mil de 22, não sei quantos %, que a gente não permita que ninguém ganhe acima do teto constitucional, que vai fazer uma economia muito maior, e que se a gente resolver acabar com o tempo de contribuição, que a gente acabe, porque realmente hoje em dia existem muitas pessoas que têm 55, 60 anos de idade e têm capacidade de trabalhar e deveriam continuar trabalhando, mas existe também um Brasil que a maioria de nós, infelizmente, não conhece. E essas pessoas, depois de trabalharem 35 anos, quando conseguem, são pessoas que passaram o prazo de validade, passaram a sua garantia, e que hoje deveriam receber de volta o mínimo de dignidade para poder sobreviver na sua velhice. É isso que eu tinha para falar. Obrigado.
Ouçam o que o banqueiro Paulo Guedes fala, em seu discurso para uma plateia seleta. Our friend Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already cut by 70% or 80% the costs with the palace. But we'll try to dislodge him. We'll try to get him out of the palace. And then we'll try to sell Petrobras. We'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They're great in real estate. They're great in real estate. They're great in real estate and agricultural loans. So let's put them together. We already put Boeing and Embraer together. O ministro, assim como muitos camuflados no governo Bolsonaro, pretendem derrubá-lo. Para prosseguir com a destruição do Brasil, a nação será levada para o precipício pelo povo gado, que mais uma vez sairá às ruas para defender pautas, tais como a privatização da Previdência Social baseada na fracassada Previdência chilena. Meses antes de Bolsonaro ser eleito, uma coisa já estava clara. Paulo Guedes seria o nome de sua administração para comandar a economia. Pouco conhecido até então, Guedes promete tocar um novo projeto econômico, pautado em uma agenda neoliberal de privatizações de empresas e enxugamento da máquina pública. Foi um casamento que causou estranhamentos e incertezas na mídia. Um dos motivos para isso é que Bolsonaro nunca se identificou tão diretamente com o pensamento ultraliberal de Guedes, apesar de seu aceno ao mercado durante a campanha. O senhor tem um perfil bastante diferente, é como se um casal tivesse, personalidades opostas. O senhor era até pouco tempo estatista e o senhor Paulo Guedes, um liberal conhecido, notório de Chicago. Na realidade, nos seus 27 anos como deputado, o novo presidente votou contra uma série de projetos de privatizações e quebra de monopólio estatal. Ainda assim, o ex-capitão promete dar autonomia para seu futuro ministro tomar decisões. Mas quais são realmente as propostas de Paulo Guedes para a economia e por que ele escolheu justamente Bolsonaro para atingir seus objetivos? Em um artigo publicado em outubro de 2017 no jornal O Globo, Guedes deixava claro suas críticas ao que ele chamou de uma hegemonia social-democrata, representada nos partidos que vinham sendo protagonistas na política brasileira, como PSDB, PT e MDB. Na argumentação, ele sustentava que Bolsonaro era aquele que agia contra tudo isso e todos esses que nos dirigem desde a redemocratização. Uma direita que quer a lei e a ordem, valores de uma classe média esmagada entre uma elite corrupta e massas que votam em Lula buscando proteção e assistencialismo. Foi esse artigo que fez Bolsonaro se aproximar de Paulo Guedes. A essa altura, o ex-capitão já se consolidava como o principal candidato na corrida presidencial em um cenário sem Lula, mas sua falta de conhecimento em temas econômicos vinha causando constrangimentos à campanha, o que levou à aproximação com Guedes. Esse tipo de casamento não é exatamente novidade. A união entre economistas neoliberais e políticos militares tem um famoso precedente na América Latina, a ditadura chilena comandada por Augusto Pinochet nos anos 70. O centro da política econômica de Pinochet foi elaborado por um grupo de intelectuais conhecidos como Chicago Boys, economistas chilenos que se especializaram na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A escola é até hoje referenciada como um dos principais polos de disseminação do pensamento neoliberal, e foi justamente lá que Paulo Guedes fez seu doutorado, concluído em 1978. Alguns anos depois, no início da década de 80, ele se integrou ao fluxo dos Chicago Boys e foi convidado para lecionar no Chile, em um contexto de perseguição a professores e limpeza nas universidades, já no auge da ditadura de Pinochet. Lá, Paulo Guedes viveu a implementação das principais medidas propostas pelo time de economistas da Escola de Chicago, e foram exatamente essas diretrizes que inspiraram parte de suas propostas para o Brasil de hoje, surfando na onda bolsonarista e agora sob o comando do novo Ministério da Economia. Se você lançar uma alternativa, e de novo, gente, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás no Chile. O Chile virou a Suíça latino-americana, migrou com um sistema de capitalização, democratizou a riqueza. Ainda que o Brasil tenha tido governos liberais do ponto de vista econômico, responsáveis pela privatização de empresas estatais e abertura da economia para o capital estrangeiro, a proposta que guia Paulo Guedes é de radicalizar muito mais esse processo. Talvez o projeto mais claro de Pinochet que Paulo Guedes procura incorporar à realidade brasileira é a mudança no sistema de aposentadorias. Nos anos em que Guedes viveu no Chile, José Pinheira, o mais poderoso Chicago Boy e irmão do atual presidente, Sebastião Pinheira, colocava em prática a privatização completa da previdência do país.
No novo sistema, os trabalhadores eram obrigados a contribuir com 10% de seu salário para fundos privados, as chamadas AFPs, que administravam o dinheiro arrecadado. Hoje em dia, um oligopólio de 6 empresas controla esse setor no Chile. 5 delas são responsáveis por 94,6% das contribuições previdenciárias e chocantes 69,6% do PIB do país. Para os empresários, isso representa um lucro de $1.500.000 por dia. Já os trabalhadores que contribuíram durante os últimos 30 anos, hoje recebem uma aposentadoria de meio salário mínimo por mês, um valor que equivale a R$ 694. No Brasil, o governo Michel Temer fracassou ao tentar implementar a reforma da Previdência, fortemente rejeitada pela população. Com a eleição de Bolsonaro, no entanto, Paulo Guedes já deixou claro que retomar a pauta é uma de suas prioridades, e chegou a sugerir uma prensa no Congresso para que os parlamentares aprovassem a medida. E aí eu vou falar um pouco para vocês como é que funciona essa questão da pensão aqui, ou seja, a questão de aposentadoria aqui no Chile. De antemão eu digo a vocês, é o pior, sem sombra de dúvidas, modelo de aposentadoria do mundo, é o chileno, certo? Aqui, o que tem aqui é o pior sistema de pensão do mundo, certo? Como é que funciona o sistema de pensão, então, aqui do Chile, para ser o pior do mundo? Primeiro que é um sistema privatizado. É privatizado, são as empresas AFPs. Quem controla tudo isso, controla o seu dinheiro. Você paga todos os meses obrigatoriamente, né, a sua aposentadoria. Você paga lá o seu sistema de previsão social, né, que é para você se aposentar. E a AFP, essas empresas, elas controlam o seu dinheiro e utilizam o seu dinheiro na bolsa de valores, ou seja, eles investem o seu dinheiro. Só que se a bolsa cair, o seu dinheiro perde também. Então, ou seja, você pode perder dinheiro, entendeu? E outra coisa, você paga a sua aposentadoria. Diferente do Brasil, onde não sei quantos trabalhadores trabalham para uma pessoa se aposentar, aqui não, você trabalha para você se aposentar. Você paga a sua aposentadoria. Por quê? A minha pensão quem paga sou eu, não é outra pessoa. Não é como no Brasil e em outros países, onde outros trabalhadores trabalham para manter a pensão dos mais velhos. Não é assim. Aqui você mesmo paga a sua pensão. E isso se tornou o pior sistema de pensão do mundo. É o pior de todos do mundo inteiro, aqui no Chile. Então, assim, pense bem antes de vir morar no Chile, né? Assim, se suas ideias de imigração for para a vida inteira, porque aqui o negócio é feio, né? Sim, pelo menos nesse sentido de aposentadoria aqui é muito ruim. Então, a minha opinião sobre isso, o Chile não é um país para você pensar em se aposentar, em vir para se aposentar, porque você vai trabalhar a vida inteira, vai juntar uma meta de pensão, vai tirar uma pensão muito baixa, e isso ocasiona, obviamente, que existe aqui um nível muito grande de suicídio entre os mais velhos, porque as pensões não dão para nada. Os mais velhos, nesse momento, você está precisando de mais dinheiro para comprar remédio, fazer isso, fazer aquilo outro, e infelizmente o Estado não aporta com nada. Esse sistema é uma merda, foi criado por Augusto Pinochet, né, que era o general Augusto Pinochet lá da ditadura militar aqui. Ele criou isso, só que para os militares não funciona assim. Para os militares, o governo paga a aposentadoria, entendeu? Então, quer dizer, o negócio era tão ruim que ele sabia que era ruim, que ele, para a parte dos militares, não, o militar recebe a aposentadoria pelo governo, ou seja, o negócio não valeu para todo mundo, só valeu para os civis. Então, realmente é um sistema muito ruim mesmo. Eu falei mais ou menos assim por cima, mas só por cima já dá para você ver que é um sistema falido. Uma das maiores manifestações de rua convocadas em Santiago nos últimos anos. Os chilenos exigiram neste domingo o fim do sistema de seguro social herdado da ditadura de Augusto Pinochet. Mais de 2 milhões de pessoas, segundo os organizadores, protestaram contra as chamadas AFP, administradoras de fundos de pensões, que entregam pensões baixíssimas a seus afiliados, bem longe da promessa de restituir 70% do último salário. Há 2 semanas, o governo anunciou 12 medidas para modificar o sistema questionado, mas que não se traduzem em um projeto de lei. A proposta é aumentar em 5 pontos, desde a taxa atual de 10% de contribuição a cargo do empregador, a entrega de uma pensão universal mínima, a introdução de maiores regulamentações e o estabelecimento de uma AFP estatal.
porque o partido é uma solução que não... É mais um remendo, uma solução que no fundo não ajuda e beneficia sempre os maiores. Instauradas durante a ditadura de Augusto Pinochet em 1981, as AFPs administram os fundos de pensões de 10 milhões de trabalhadores chilenos. Não são pautas de Bolsonaro, mas de grandes corporações. Estas sim, são as que realmente governarão o Brasil na pessoa de Paulo Guedes, o entreguista e bajulador das instituições financeiras internacionais. Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already cut by 70% or 80% the costs with the palace. But we'll try to dislodge him. We'll try to get him out of the palace.